Capítulo 10. Até aqui, registrei com detalhes os eventos de minha existência insignificante. Para os 10 primeiros anos de minha vida, dediquei quase o mesmo número de capítulos. Mas esta não deve ser uma autobiografia tradicional. Só estou obrigada a invocar a memória quando sei que suas respostas terão algum grau de interesse. Portanto, passo agora um período de 8 anos quase em silêncio. Só umas poucas linhas são necessárias para fazer a conexão. Quando a febre tifoide acabou de cumprir sua função de devastação em Lourdes, desapareceu gradualmente dali, mas só depois que sua virulência e o número de vítimas já tinham chamado a atenção do público à escola, investigações foram feitas sobre a origem do flagelo. E aos poucos vieram à tona vários fatos que provocaram intensa indignação pública. A natureza insalubre do local, a quantidade e qualidade da comida das crianças, a água salobra e fétida usada em seu preparo, as roupas e acomodações miseráveis das alunas, todas essas coisas foram descobertas. E esse fato produziu um resultado arrasador para o Sr. Brocklehurst, mas benéfico à instituição. Vários indivíduos ricos e caridosos do condado fizeram generosas doações para a construção de uma casa mais conveniente e mais bem localizada. Criou-se um novo regulamento, introduziram-se melhorias na dieta e no vestuário, os fundos da escola foram confiados à administração de um comitê. O Sr. Brocklehurst, que devido à sua fortuna e às suas conexões familiares, não podia ser desconsiderado, ainda manteve o posto de tesoureiro, mas era auxiliado no cumprimento de suas tarefas por cavalheiros de mentes bem mais generosas e compreensivas. Seu posto de inspetor também foi dividido com aqueles que sabiam como combinar razão e rigor, conforto e economia, compaixão e equidade. A escola, a partir dessas melhorias, tornou-se com o tempo uma instituição verdadeiramente útil e nobre. Continuei ali como interna depois da reforma por 8 anos, 6 como aluna e 2 como professora, e em ambas as posições posso testemunhar seu valor e importância. Durante esses 8 anos, minha vida foi uniforme, mas não infeliz, porque eu não estava inativa. Tive uma excelente educação ao meu dispor, o interesse por alguns dos meus estudos e um desejo de sobressair em todos, juntamente com um grande prazer em agradar as professoras, sobretudo aquelas de quem gostava, impeliam-me adiante. Aproveitei integralmente os benefícios que me eram oferecidos. Com o tempo, cheguei a ser a primeira aluna da primeira classe. Depois, confiaram-me o posto de professora, que ocupei com dedicação por 2 anos, ao fim dos quais fui embora. A senhorita Temple continuara ao longo de todas essas mudanças a ser a diretora do seminário. As suas instruções devo à nata dos meus conhecimentos. Sua amizade e companhia foram meu contínuo conforto. Ela me apoiou, fazendo papel de mãe,
governanta e, ao fim, colega. Durante esse período, ela se casou, mudou-se com o marido, um clérigo, excelente pessoa, quase digno de uma esposa como ela, para um condado distante e, consequentemente, desapareceu da minha vida. Desde o dia em que partiu, não fui mais a mesma. Com ela se foi cada sentimento estável, cada vínculo que transformara Lourdes, até certo ponto, em um lar para mim. Eu absorvera algo de sua natureza e muito de seus hábitos, de seus pensamentos mais harmoniosos, sentimentos que pareciam mais bem regulados, tornaram-se os hábitos de minha mente. Eu jurara lealdade ao dever e à ordem, era tranquila, acredito que me sentisse satisfeita, aos olhos dos outros, e em geral, até mesmo aos meus. Eu parecia ter um temperamento disciplinado e brando. Mas o destino, na pessoa do reverendo M. Naismith, se interpôs entre mim e a senhorita Temple. Eu a vi subir com seu vestido de viagem numa diligência, logo após a cerimônia de casamento. Observei a diligência subir a colina e desaparecer lá no alto, e então me recolhi aos meus aposentos, onde passei sozinha a maior parte do meio feriado concedido em homenagem à ocasião. Fiquei caminhando pelo quarto durante muito tempo. Imaginei estar apenas lamentando minha perda e pensando em como repará-la, mas quando concluí minhas reflexões, ergui os olhos e vi que a tarde já se fora e que a noite já avançara. Fiz outra descoberta, a de que naquele intervalo passara por um processo de transformação, de que minha mente pusera de lado tudo que pegara emprestado com a senhorita Temple, ou antes, que ela levara embora consigo. A atmosfera serena que eu antes respirava ao seu lado e que agora eu fora deixada em meu elemento natural e começava a sentir antigas emoções se revolvendo. Não era como se um ponto de apoio tivesse sido retirado, mas, antes, como se a motivação tivesse desaparecido. Eu não perdera a capacidade de me sentir tranquila, mas a razão para tal. Meu mundo, durante alguns anos, havia sido Lourdes, minha experiência e de suas regras e de seu sistema. Agora me lembrava de que o mundo real era vasto e de que uma variada gama de esperanças e temores, de sensações e exaltação, aguardava aqueles que tinham coragem de se aventurar por uma amplitude, de buscar o verdadeiro conhecimento da vida em meio aos seus perigos. Fui até a janela, abri e olhei para fora. Ali estavam as duas alas da casa, ali estavam o jardim, os limites de Lourdes, as colinas no horizonte. Meu olhar percorreu a paisagem e repousou nos picos azuis à distância. Eram eles que eu ansiava transpor. Tudo que ficava aquém de seu círculo de rocha e urzes me parecia uma prisão, um exílio. Acompanhei o traçado da estrada branca que se enroscava ao pé de uma das montanhas e desaparecia num desfiladeiro entre outras duas. Como eu desejava seguir por ela e ir mais longe. Lembrei-me da ocasião em que viajara por essa mesma estrada
numa diligência, descendo a montanha ao crepúsculo. Uma eternidade parecia haver se passado desde o dia da minha chegada a Lowood, de onde eu nunca saíra desde então. Minhas férias tinham sido todas passadas em casa. A senhora Reed nunca mandara me buscar para que eu voltasse a Gateshead. Nem ela, nem qualquer outra pessoa da família jamais viera me visitar. Eu não tivera qualquer comunicação por carta ou mensagem com o mundo externo. As regras e obrigações da escola, seus hábitos e noções, suas vozes e rostos e frases, costumes, preferências e antipatias, isso era o que eu sabia da existência. E agora sentia que não era o bastante. Cansei-me, numa tarde, da rotina de 8 anos. Desejava liberdade, ansiava pela liberdade. Pela liberdade rezei uma oração, que pareceu se dispersar no vento suave. Abandonei-a e fiz uma súplica mais humilde, por mudança, por estímulo. Esse pedido também pareceu ser varrido para o espaço. Então exclamei meio desesperada: dei-me pelo menos uma nova servidão. Nesse momento, o sino anunciando a hora do jantar chamou-me a descer. Não pude retornar à cadeia interrompida de minhas reflexões até a hora de ir dormir. Até mesmo uma professora que dividia comigo o quarto manteve-me afastada com uma prolongada conversa sobre trivialidades, do tema ao qual eu ansiava por regressar. Como eu queria que o sono a silenciasse. Parecia-me que se eu pudesse voltar à ideia que me ocupara por último a mente, enquanto eu estava diante da janela, alguma sugestão criativa haveria de surgir para o meu alívio. A senhorita Grace, por fim, começou a roncar. Era uma galesa pesadona e até então eu só considerara seus habituais esforços nasais um transtorno. Naquela noite, saudei com satisfação as primeiras notas profundas. Estava livre de interrupções e meus pensamentos, meio apagados, regressaram no mesmo instante. Uma nova servidão, há algo aí. Falei comigo mesma mentalmente, é claro, não disse nada em voz alta. Sei que há, porque não soa muito agradável. Não é com palavras, liberdade, entusiasmo, satisfação. Palavras que soam encantadoras, mas que não passam de sons para mim, e tão vazios e transitórios que é pura perda de tempo prestar atenção neles. Mas servidão, essa existe de verdade. Todos podem servir. Eu servi aqui durante 8 anos. Agora, tudo o que desejo é ir servir em outro lugar. Será que posso mesmo querer isso? Não será factível? Sim, sim, o objeto não é tão difícil. Se eu ao menos tivesse um cérebro ativo o suficiente para encontrar os meios para atingi-lo. Sentei-me na cama a fim de despertar o cérebro. Era uma noite fria, cobri os ombros com um chale e então me dediquei a pensar com todas as forças. O que eu quero? Um lugar diferente, numa nova casa, em meio a rostos novos, sob circunstâncias novas. Quero isso porque não adianta querer algo melhor.
Como as pessoas fazem para ir a um lugar diferente? Recorrem a amigos, imagino. Eu não tenho amigos. Há muitas outras pessoas sem amigos que precisam cuidar de si mesmas e ajudar a si mesmas. Quais são os seus recursos? Eu não sabia dizer. As palavras não vinham. Ordenei ao meu cérebro que encontrasse uma solução e logo ele se pôs a trabalhar mais depressa. Senti minha cabeça e minhas têmporas latejando, mas por quase 1 hora minha mente trabalhou no caos e seus esforços não tiveram resultado. Febril com esse esforço em vão, levantei-me e caminhei pelo quarto. Abri a cortina, notei 1 ou 2 estrelas, estremeci de frio e voltei para a cama. Uma fada boa certamente depositara a requerida sugestão em meu travesseiro durante minha ausência, pois quando me deitei, ela me veio à mente com simplicidade e naturalidade. Quem deseja um emprego, põe anúncios. Você precisa anunciar no Herald do Condado de. Mas como não sei nada de anúncios, as respostas agora vinham suaves e prontamente. Deve pôr o anúncio e o dinheiro para pagá-lo num envelope endereçado ao editor do Herald. Deve levá-lo na primeira oportunidade ao correio em Loudoun. As respostas devem ser endereçadas a J.E. Posta restante. Pode ir perguntar 1 semana depois de enviar a carta se chegou alguma e agir conforme for. Repassei o esquema 2, 3 vezes até ser digerido pela minha mente. Eu tinha uma forma clara e prática, estava satisfeita e adormeci. Cedo no dia seguinte, já estava de pé. Meu anúncio estava escrito, envelopado e endereçado, antes que tocasse o sino, despertando as alunas. Dizia o seguinte: jovem acostumada a lecionar, pois eu não fora professora por 2 anos, deseja encontrar trabalho em casa de família com crianças até 14 anos. Pensei que, como eu própria mal completara 18 anos, não seria possível ensinar criança quase da mesma idade. Está qualificada a ensinar as matérias habituais da boa educação inglesa, bem como francês, desenho e música. Naqueles dias, leitor, esse agora magro catálogo de habilidades parecia razoavelmente amplo. Procurar J.E. Posta restante, Loudoun, Condado de. Esse documento permaneceu trancado em minha gaveta o dia inteiro. Depois do chá, pedi à nova diretora para ir a Loudoun a fim de realizar algumas incumbências para mim mesma e para minhas colegas professoras. A permissão foi rapidamente cedida e parti. Era uma caminhada de 3 quilômetros e o fim da tarde estava úmido, mas os dias ainda estavam compridos. Fui a 1 ou 2 lojas, deixei a carta no correio e voltei debaixo de uma forte chuva. A roupa encharcada, mas o coração leve. A semana seguinte me pareceu longa, mas por fim terminou, como todas as coisas terrenas. Mais uma vez, ao entardecer de um agradável dia de outono, encontrei-me a caminho de Loudoun. Era uma estradinha pitoresca, a propósito, acompanhando o riacho e as curvas mais encantadoras do vale.
mas naquele dia eu pensava mais nas cartas que poderia ou não estar esperando por mim no vilarejo, do que nos encantos do campo ou das águas. Minha incumbência declarada desta vez era retirar medidas para um par de sapatos. Dela me livrei primeiro e em seguida atravessei a ruazinha limpa e tranquila do sapateiro ao correio. Deste cuidava uma senhora de idade com óculos de chifre no nariz e luvas pretas nas mãos. Alguma carta para J.E? Perguntei. Ela me espiou por cima dos óculos e então abriu uma gaveta e remexeu em seu conteúdo por um bom tempo, tanto que minha esperança começara a me abandonar. Por fim, depois de segurar por quase 5 minutos um documento diante dos olhos, entregou-o a mim por cima do balcão, acompanhando o gesto com outro olhar inquisitivo e desconfiado. Era para J.E. Só uma? Perguntei. Não tem nenhuma outra, disse ela. Coloquei a carta no bolso e me pus a caminho de casa. Não podia abri-la ali. As normas me obrigavam a estar de volta às 8 e já eram 7:30. Várias tarefas me aguardavam quando cheguei. Tive que me sentar com as meninas durante sua hora de estudo. Depois foi minha vez de ler as orações e de mandá-las para a cama. Em seguida, jantei com as professoras. Mesmo quando, por fim, nos recolhemos, eu tinha ainda a companhia da inevitável senhorita Grace. Havia somente um toco de vela em nosso castiçal e eu temia que ela fosse falar até que queimasse por completo. Felizmente, contudo, o farto jantar que ela comera tivera efeito soporífico, já estava roncando antes que eu terminasse de me despir. Ainda restava 1 centímetro de vela. Peguei minha carta, cujo lacre era a inicial F, rompi-o, o conteúdo era sucinto. Se J.E., que anunciou no Herald do Condado D, na quinta-feira passada, possuir as qualificações mencionadas e se tiver em condições de fornecer referências satisfatórias de seu caráter e competência, oferece-se uma posição para se ocupar de uma aluna somente, uma menina com menos de 10 anos de idade e cujo salário é de 30 libras por ano. Pede-se a J.E. que envie referências, nome, endereço e demais detalhes ao seguinte endereço: Senhora Fairfax, Thornfield, perto de Millcote, Condado D. Examinei o documento por muito tempo. A caligrafia era antiquada e um tanto irregular, como a de uma velha senhora, circunstâncias que me satisfazia. Perseguia-me um medo íntimo de que, ao agir por conta própria e segundo o meu critério, corresse o risco de cair em alguma cilada. Queria, sobretudo, que os resultados dos meus esforços fosse respeitável, apropriado, em regle. Sentia agora que a velha senhora não seria um mau ingrediente no meu negócio, que eu tinha em mãos. Senhora Fairfax, pude vê-la de vestido negro e com a touca de uma viúva, fria talvez, mas não indelicada, um modelo de respeitabilidade inglesa, Thornfield. Esse era, sem dúvida, o nome de sua casa. Um lugar limpo e ordenado.
eu estava segura, embora não conseguisse imaginar como seria exatamente. Millcote, Condado de. Revolvi minhas memórias do mapa da Inglaterra. Sim, vi tanto o condado quanto a cidade. O condado ficava 100 quilômetros mais próximo de Londres do que o local remoto onde eu agora vivia. Para mim, um ponto positivo. Queria ir onde houvesse vida e movimento. Millcote era uma grande cidade industrial às margens do Á, um local de fato movimentado. Melhor ainda, seria uma mudança completa pelo menos. Não que minha imaginação fosse cativada pela ideia de compridas chaminés e nuvens de fumaça, mas Thornfield há de ser bem longe da cidade, argumentei. Nesse momento, acabou-se o toco de vela e o pavio apagou. No dia seguinte, tinha de tomar novas providências. Meus planos já não podiam mais ser confiados à minha mente. Tinha de partilhá-los, para que obtivesse sucesso. Tendo solicitado e conseguido uma audiência com a diretora durante o recreio do meio-dia, falhei-lhe das perspectivas de conquistar uma nova colocação em que o salário seria o dobro do que agora recebia, pois em Lowood só ganhava 15 libras por ano. Solicitei-lhe que informasse o Sr. Brocklehurst ou a alguém do comitê e perguntasse se me permitiriam nomeá-los como referência. Ela consentiu de bom grado em servir de intermediária. No dia seguinte, levou o assunto ao Sr. Brocklehurst, que disse que seria necessário escrever também à Sra. Reed, posto que era a minha guardiã natural. Um bilhete foi então enviado àquela senhora, cuja resposta foi que eu podia fazer conforme me aprouvesse. Havia muito tempo que já desistira de interferir nos meus assuntos. Esse bilhete foi apresentado a todos os membros do comitê e, por fim, após o que me pareceu a mais tediosa demora, recebi autorização formal para melhorar minhas condições se pudesse. Acrescentaram uma declaração como eu sempre me conduzira bem, tanto como professora quanto como aluna em Lowood, um atestado de meu caráter e das minhas capacidades, assinado pelos inspetores da instituição. Em breve me seria entregue. Esse atestado recebi cerca de um mês depois, encaminhando uma cópia à senhora Fairfax e recebi a resposta da senhora dizendo que estava satisfeita e estabelecendo para dali a 2 semanas o início de meu trabalho como educadora em sua casa. Ocupei-me então dos preparativos. As 2 semanas se passaram depressa. Eu não tinha um guarda-roupa muito grande, embora fosse adequado às minhas necessidades. E o último dia foi suficiente para arrumar meu baú, o mesmo que trouxera 8 anos antes de Gateshead. Arrumei o baú, etiquetei-o. Em meia hora chegaria o carregador para levá-lo até Loughton, onde eu mesma deveria me dirigir cedo na manhã seguinte para pegar a diligência. Escovara meu vestido preto de viagem, aprontara a touca, as luvas e o regalo. Abri todas as gavetas para ver se nada havia sido deixado para trás. E então, não mais tendo que fazer, sentei-me e tentei descansar. Não conseguia.
embora tivesse ficado de pé o dia inteiro. Agora não era capaz de repousar por um instante, tamanha a excitação. Uma fase da minha vida se encerrava aquela noite e outra se abria no dia seguinte. Impossível pegar no sono nesse intervalo. Eu precisava permanecer em ardente vigília enquanto se operava a mudança. Senhorita, disse uma criada que me encontrou no saguão, onde eu vagava feito uma alma penada. Alguém lá embaixo deseja vê-la. O carregador, sem dúvida, pensei, e corri escada abaixo sem mais perguntas. Encaminhando-me à cozinha, eu passava pela saleta dos fundos ou sala das professoras, cuja porta estava entreaberta, quando alguém saiu correndo dali. É ela, tenho certeza. Eu poderia reconhecê-la em qualquer lugar, exclamou uma pessoa que me deteve e segurou minha mão. Olhei, vi uma mulher com as roupas de uma criada bem vestida, um ar de matrona, mas ainda jovem, bonita, de olhos e cabelos pretos e semblante vivo. Muito bem, quem sou eu? Ela perguntou com uma voz e um sorriso que não me eram estranhos. Já se esqueceu de mim, senhorita Jane? Um segundo depois, e eu a estava abraçando e beijando arrebatada. Bessie, 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 era tudo que eu dizia. Enquanto isso, ela ria e chorava ao mesmo tempo. Entramos na sala. Junto à lareira estava um menininho de 3 anos de idade, de calça e blusa xadrez. Esse é o meu filho, disse Bessie. Então você se casou, Bessie? Sim, já faz 5 anos, com Robert Leven, o cocheiro, e tem uma menininha, além do nosso Bob aqui. Batizei-a de Jane. E não vive mais em Gateshead? Moro na casinha do velho porteiro que foi embora. Bem, e como vão todos? Conte-me como estão, Bessie. Mas primeiro, sente-se e Bob, venha se sentar no meu colo. Mas Bob preferiu ir para junto da mãe. Não ficou muito alta, nem muito encorpada, senhorita Jane, prosseguiu a senhora Leven. Acho que não a trataram muito bem na escola. Deve chegar aos ombros da senhorita Reed e a senhorita Georgiana daria 2 da senhorita em circunferência. Georgiana está bonita, imagino, Bessie. Muito. Foi para Londres no inverno passado com a mãe e lá todos a admiraram. E um jovem cavalheiro se apaixonou por ela. Mas os parentes dele eram contra a união e imagine só, ele e a senhorita Georgiana decidiram fugir, mas foram descobertos e impedidos. A senhorita Reed descobriu-os, acho que estava com inveja, e agora ela e a irmã vivem como cão e gato, estão sempre brigando. E quanto a John Reed, ele não vai tão bem quanto a mãe gostaria. Foi para a faculdade, mas acabou posto na rua, como dizem. E os tios queriam que fosse advogado, que estudasse as leis. Mas é um jovenzinho dissoluto, acho que nunca vai servir para muita coisa. E que aparência ele tem? É bem alto. Algumas pessoas dizem que é um belo rapaz, mas tem os lábios tão grossos. E a senhora Reed, a madame parece forte, parece estar bem, mas acho que sua mente não está em paz. A conduta do senhor John não lhe agrada, ele gasta muito dinheiro. Foi ela quem a enviou aqui, Bessie? Não, ora essa. Faz tempos que eu queria vê-la.
e quando ouvi dizer que chegara uma carta sua e que ia se mudar para outra parte do país, pensei em vir antes que estivesse fora do meu alcance. Temo tê-la desapontado, Bessie, disse eu rindo. Notara que o olhar de Bessie, embora expressasse afeto, não demonstrava admiração. Não, senhorita Jane, não exatamente. A senhorita está bem fina, parece uma dama, e está como eu sempre esperei. Não era nenhuma beldade quando criança. Sorri diante da fraqueza de Bessie. Senti que suas palavras eram corretas, mas confesso que não fiquei indiferente ao seu significado. Aos 18 anos, a maioria das pessoas quer agradar, e a convicção de que não tem uma aparência capaz de endossar esse desejo não é gratificante para ninguém. Mas imagino que seja inteligente, prosseguiu Bessie, tentando me consolar. O que sabe fazer? Toca piano? Um pouco. Havia um piano na sala. Bessie foi abri-lo e então me pediu que me sentasse e tocasse algo. Toquei uma ou duas valsas e ela ficou encantada. As senhoritas Reed não tocam tão bem, disse ela exultante. Eu sempre disse que a senhorita ia superá-las nos estudos. Sabe desenhar? É uma de minhas pinturas ali sobre a lareira. Era uma paisagem, uma aquarela que eu dera de presente à diretora em reconhecimento à sua útil mediação a meu favor junto ao comitê. Ela pusera vidro e moldura. Ora, mas que beleza, senhorita Jane! É tão bonita quanto qualquer coisa que o professor de desenho da senhorita Reed poderia pintar. Quanto às duas moças, não saberiam fazer algo nem próximo a isso. E aprendeu francês? Sim, Bessie, leio e falo francês. E sabe bordar em musselina e tela? Sei. Ah, mas é uma verdadeira dama, senhorita Jane. Sabia que isso ia acontecer. A senhorita há de prosperar. Saibam os seus parentes ou não. Há algo que gostaria de lhe perguntar. Teve notícias da família de seu pai, os Eyre? Nunca na vida. Bem, sabe que a madame sempre dizia que eram pobres e desprezíveis. E pode ser que sejam pobres, mas acredito que tenham uma origem tão nobre quanto os Reed. Pois um dia, faz quase 7 anos, um certo senhor Eyre veio a Gateshead e queria vê-la. A madame disse que a senhorita estava na escola a mais de 70 quilômetros dali. Ele pareceu muito desapontado, pois não podia ficar. Partia em viagem para um país estrangeiro e o navio deixaria Londres dentro de 1 ou 2 dias. Ele parecia um cavalheiro e acho que era o irmão de seu pai. A que país estrangeiro ele ia, Bessie? Uma ilha a milhares de quilômetros daqui, onde fazem vinho, o mordomo me disse. Madeira? Sim, isso mesmo, é esse o nome. E ele foi? Sim, não se demorou muito na casa. A madame portou-se de modo muito altivo com ele. Chamou-o mais tarde de comerciante desonesto. Meu Robert acha que ele era comerciante de vinhos. Provavelmente, respondi, ou talvez representante ou agente de um comerciante de vinhos. Bessie e eu conversamos sobre os velhos tempos durante mais 1 hora, e então ela foi obrigada a me deixar. Vimo-nos por mais alguns minutos na manhã seguinte em Loudoun, enquanto eu esperava a diligência.
Por fim, nos despedimos à porta do Brocklehurst Arms e cada uma seguiu seu caminho. Ela partiu para as cercanias da charneca de Lowood a fim de esperar o transporte que haveria de levá-la de volta a Gateshead. Eu subi no veículo que me transportaria a novas obrigações e uma nova vida nos desconhecidos arredores de Millcote.